Olá, sejam todos muito bem-vindos à quarta temporada do Nutrição em Cast, o seu canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher e maternidade. Estamos aqui no YouTube e também no Spotify. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e o tema de hoje é um tema super importante para falarmos sobre futuras mamães. Vamos abordar sobre multivitamínicos na gestação e, para isso, eu estou recebendo a consultora científica da Nestlé, que é a Priscila Stanquevicius, que ela vai falar sobre o produto, o multivitamínico Materna. Vamos entender um pouquinho da sua composição, vamos entender um pouquinho como ele funciona e como ele pode suprir as necessidades nutricionais das mulheres durante esse período tão especial. Priscila, estou muito feliz em recebê-la no Nutrição em Cast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. É um prazer. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui juntas hoje. Vamos falar sobre um tema muito importante, Sim. né? Muito... Aliás, assim como nutricionista, também me sinto bem feliz em poder ter essa oportunidade de falar sobre um assunto que é de suma importância na saúde da mulher, principalmente nessa jornada materna. Sabia, Priscila, que eu brinco muito no consultório muitas vezes, que eu falo para os pacientes que eu vou comprovar que vitaminas e minerais existem, né? Sim. Então, eu acho que os multivitamínicos as vitaminas que a gente tem na composição desses suplementos, a gente vê de fato o quanto a nutrição pode agir nesse período tão especial. E antes da gente entrar no materna, Priscila, eu queria que a gente falasse de modo geral mesmo sobre a importância da suplementação durante a gestação. Perfeito. Então, é uma fase que requer, né, uma adição de nutrientes, porque quando a mulher, né, ela não é gestante, ela tem uma necessidade nutricional menor. Mas a partir do momento que ela se torna uma gestante, a necessidade dela aumenta. Em alguns casos, em alguns nutrientes, ela até dobra, porque ela precisa suprir a necessidade da mãe e do feto que está sendo gerado. Então, é muito desafiador nesse momento conseguir atingir essas necessidades apenas através da alimentação, por melhor que esta alimentação seja, porque em termos de quantidade, de volume de alimentos, ela precisaria consumir um volume muito grande para chegar naquelas necessidades, para que o feto cresça, desenvolva, ganhe peso adequadamente, né? Tenha toda a parte também de desenvolvimento do cérebro de uma forma adequada, sem ter prejuízos nesse momento da gestação. E uma das coisas que, de fato, a gente convivendo com essas mulheres no consultório, elas se questionam muitas vezes, né? Sim. Mas eu sempre comi saudável, né? Sim. Eu sempre supri, né? Eu sempre tive uma alimentação muito com um grande benefício de qualidade, muitas vezes. E mesmo assim, a gente vê ao longo da gestação com alguns exames de que, de fato, elas acabam apresentando deficiências nutricionais. Sim. Eu acho que ela também precisa se adaptar a esse formato e fase da vida dela, né, Isso. Priscila? Esse é um ponto bem importante, Cláudia, porque quando a gente vai observar os exames pré-natais, por exemplo, as mulheres muitas vezes se surpreendem. Uhum. Por exemplo, a gente tem estudos que mostram que a maior parte das mulheres, 90% delas têm deficiência de vitamina D. Uhum. 50% já entram nessa pré-concepção com deficiência de ferro, porque apesar de comerem saudáveis, né, no seu julgamento, assim dizendo, muitas vezes a quantidade, a combinação de nutrientes ou a forma, né, porque a gente precisa que eles sejam também absorvidos. Nem sempre isso está acontecendo. Então, a mulher, quando ela já chega nesse momento em que ela vai começar a fazer um planejamento, se tornar uma gestante, quando se faz esses exames, na maior parte dos casos já apresentam deficiências. Ou seja, mesmo ela acreditando que estava comendo saudável, isso não é uma realidade, infelizmente. E a demanda, de fato, da gestação vai ser maior. Sim. Então, esse incremento é necessário. Sim. Por isso que, de regra, a importância de entrar com os multivitamínicos é muito importante. Vamos entrar um pouquinho no materna? Me conta um pouquinho sobre ele, me conta um pouquinho sobre a sua composição e os diferenciais que a gente tem com ele com relação aos outros produtos do mercado. Perfeito. O materna multivitamínico com DHA, né? Ele hoje tem 19 vitaminas e minerais, todas aquelas que são necessárias nesse período, e mais
a adição do DHA, que é um ácido graxo essencial para o desenvolvimento do cérebro do bebê. Então, o diferencial que eu posso te dizer é, primeiro, ele em uma única cápsula, ele contém essas 19 vitaminas e minerais mais o DHA. Esse é um diferencial, porque aquelas mulheres que já engravidaram, já têm um filho, sabem que no início da gestação, muitas vezes você tem uma náusea, isso dificulta muitas vezes, né, o consumo de uma cápsula. E muitos no mercado precisam de 2 cápsulas, ou essa cápsula é muito grande, então isso pode ser difícil. Além disso, ele tem um DHA que é de uma fonte de alga, não é fonte de peixe. Então, a maior parte que tem fonte de peixe deixa aquele retrosabor, aquele gosto residual de peixe. E isso também dificulta muitas vezes a aceitação, principalmente em mulheres que já estão gestantes, né? E também a forma do ácido fólico, que ele já vem, Cláudia, numa forma que é biodisponível, ou seja, mais fácil de absorver, que é o metilfolato. Então, muitas mulheres não conseguem realizar a síntese, converter, né, dentro do corpo o ácido fólico em metilfolato. Então, quando a gente já o fornece na forma ativa, ela consegue aproveitar melhor e ele é essencial para o desenvolvimento, né, do tubo neural, que a gente chama, né, que dá origem a todo o cérebro do bebê. Então, se ela não suplementa principalmente nas 12 primeiras semanas de gestação, a gente pode acabar tendo uma má formação, né, um defeito que a gente chama defeito do tubo neural, que infelizmente eu não consigo corrigir depois. Por isso é tão importante até aquele planejamento, a mulher começar, se possível, a suplementar antes de engravidar, naqueles 3 meses antes, no mínimo, né, Cláudia? E suplementar, né, Priscila, o próprio multivitamínico já, né? Já. Não só o ácido fólico ou o metilfolato. Perfeito. Eu gosto sempre de falar isso. Eu falo, gente, mas não é só de ácido fólico ou metilfolato que se vive, que se precisa no primeiro trimestre. Né? Isso mesmo. O complexo B é muito importante nessa fase. Sim. Tem minerais específicos e importantes para esse período. Então, eu acho que desde o início, desde esse preparo dessa gestação, a gente já poderia incluir um multivitamínico, claro. né, Priscila? Aliás, hoje, todos os estudos que a gente lê mostra o benefício do multivitamínico versus a suplementação isolada de ácido fólico. Inclusive, a longo prazo, para esta criança, que vai ter melhores desfechos assim, cognitivos, de aprendizagem depois futuro. Mas sim, começar com esse suplemento multivitamínico, por exemplo, o ferro, que é tão importante. E muitas gestantes acabam desenvolvendo anemia durante a gestação, porque já entram na gestação anêmicas. Anêmicas, e aí elas não conseguem suprir a demanda delas, nem do bebê. Então, você está certíssima. A gente considera que as mulheres no primeiro trimestre que começam a apresentar uma hemoglobina baixo, um estoque de ferro baixo, não tem nada a ver com a gravidez. Isso já era uma característica que ela entrou na gestação com essa deficiência e é óbvio, como a Priscila mesmo falou, as demandas nutricionais da gravidez vão ser de maior exigência. Isso. Então, consequentemente a isso, a gente precisa desse suporte um pouco maior. Perfeito. Né? E você mesma sabe que reverter, por exemplo, uma anemia durante a gestação é muito difícil. Porque para você conseguir suprir os estoques leva muito tempo. E às vezes existe até a necessidade de fazer alguma suplementação, né? Injetável, algo assim, porque se perdeu muito. Então, ter o mais precoce possível essa suplementação é o ideal. Mesmo porque muitas mulheres, né, acabam descobrindo uma gestação que não foi planejada, né? Aliás, tem uma estimativa que metade das gestações que acontecem no mundo, elas não são planejadas. Então, quando a mulher descobre, muitas vezes ela já está com 8 semanas, 9 semanas de gestação. Então, aquela janela onde ela deveria, né, ter recebido, no caso, vamos falar especificamente, do ácido fólico para prevenir os defeitos do tubo neural, já foi. Ela perdeu. Isso. E lembrando que até 9 semanas, a gente já teve o início da formação dos principais órgãos do bebê. Exato. E olha que gritante importância uma pré-concepção. Eu levanto muito a bandeira, Priscila, de que a pré-concepção ela não é um luxo. Sim. Ela é uma necessidade, pensando nas mulheres do século XXI, que tem lá seus mais de 35 anos, né, Priscila? Trabalha bastante, verdade, é bem-sucedida, né? Isso. Às vezes não dorme tão bem, é mais estressada. Então, a gente ter esse preparo, né? E começar pensando de uma maneira muito simples, porque fazer o uso do multivitamínico é uma suplementação simples. De enorme eficácia,
e benefícios para a mulher como um todo. Aliás, existem países que suplementam a partir do momento que a mulher entra na idade fértil. Existem países que colocam, a partir do momento que ela se tornou uma mulher fértil, eles começam a suplementação. Porque caso exista uma gestação inesperada, que não foi programada, ela está, né, aí coberta com todos aqueles nutrientes. Ainda não é o caso nosso aqui no Brasil, mas é uma informação, como você mencionou, a mulher suplementar vai trazer benefícios para ela e não traz nenhum risco, nenhum prejuízo nutricional, porque são nutrientes que deveriam fazer parte da dieta de uma mulher saudável. Bacana. E Priscila, a entrada do DHA no Materna é algo recente. Sim, algo recente. Nós tínhamos uma Materna dentro da nossa linha, que era um multivitamínico, que não tinha o DHA, e nós ampliamos os produtos da linha Materna e adicionamos, visto que nos últimos anos o DHA passou a ser um nutriente recomendado, principalmente a partir do segundo ou terceiro trimestre de gestação, porque a partir desse momento, através da placenta, o bebê recebe esse DHA vindo da mãe, da dieta da mulher. E por que passou a ser recomendado? Porque para formar o cérebro do bebê, ele é um nutriente essencial. E na nossa alimentação, a gente tem uma deficiência muito grande, porque a fonte de DHA, que são os peixes de água profunda, frias, que é o que a gente tem na nossa costa, né? Super. Isso, então a gente tá não sobrando, tem. né? Mesmo o salmão que a gente tem aqui no Brasil, ele não é uma de fonte, cativeiro, muitas vezes, né, de um Priscila? Não DHA tem uma- tão eficaz. Então, ele passou a ser recomendado porque, se nós fôssemos observar, a mulher precisaria consumir peixe diariamente para conseguir atingir esta recomendação. A estimativa é que o brasileiro consuma peixe, em média, 2 vezes na semana. E eu acho que ainda está superestimada. Então, o ideal mesmo é uma suplementação. Caso contrário, ela não atinge. E aí sim, para o desenvolvimento cognitivo e a maturação da retina do bebê, para evitar doenças, né, da retinopatia, que a gente chama do recém-nascido, também o DHA se faz necessário. E é bom você falar isso sobre a entrada do DHA no multivitamínico, porque a gente vê muita indicação de que, se você come peixe, você não precisa suplementar DHA. E isso, de fato, não existe. Não com a qualidade nem... E na nossa cultura, quando vai se comer peixe, normalmente nem é o salmão, Não, né? isso. Então, né? assim, é uma pescada branca, uma sardinha, isso. né, Priscila? Isso. E como você mencionou, às vezes existe um risco também, porque muitos dos nossos peixes têm uma contaminação de mercúrio, porque as nossas águas nem sempre, né, estão livres desse metal pesado. E o mercúrio, ele é tóxico, ele é neurotóxico para o feto. Então, existem também algumas restrições durante a gestação que torna ainda mais desafiador esse momento de garantir esse consumo adequado. Então, a Nestlé tem um pilar de inovação, então adicionamos, e principalmente adicionamos de uma fonte de alga, que é a fonte primária, né? A gente fala, o peixe, ele consome a alga para ele se tornar fonte de DHA. Então, quando a gente inclui a alga, né, o DHA da alga, é o DHA mais puro que existe. Além de não ter retrossabor, também pode ser consumido até por aquelas gestantes que são veganas, vegetarianas. Então, isso também trouxe, né, uma popularização assim do produto, porque é permitido para qualquer público. E um ponto bem importante que a gente também precisa trazer para essas mulheres sobre a importância dos multivitamínicos é que a gente nutre essa mulher ela vai nutrindo essa placenta e essa placenta vai nutrindo esse bebê. Isso né? mesmo. Então, eu sempre falo para elas, pensem de que precisa ter esse autocuidado, né? Essa suplementação é muito importante, esse estilo de vida é muito importante, senão a gente não consegue alcançar esse sonho que elas têm de ter uma gestação saudável, né, Priscila? Isso. E hoje, isso tem sido cada vez mais estimulado, né? Os obstetras, os ginecologistas que acompanham as mulheres, a, se possível, investirem numa mudança mesmo do estilo de vida já no momento pré-concepcional, incluindo, inclusive, o parceiro, que por muito tempo ele acabou sendo 50% negligenciado. Dele, isso, né, Pri? exato. Então, ali o espermatozoide tem o seu papel. Então, se essa família que está fazendo um planejamento, eles são, por exemplo, sedentários, seria o ideal mudarem o estilo de vida, praticarem uma atividade física, melhorarem a qualidade da alimentação, o consumo de bebida alcoólica, se for muito elevado, reduzir. Tudo isso para você ter um sucesso numa fertilização natural
natural que aconteça com uma qualidade desse embrião muito melhor nutrido, que o desenvolvimento vai ser muito melhor. Então, o estilo de vida hoje, que tem sido estimulado de forma precoce, quanto mais precoce, melhor. Para uma qualidade, como você falou, é um autocuidado a princípio. E depois vai acontecer, né, uma gestação. De fato, é indispensável o uso de um multivitamínico na gestação. Isso é incontestável. Sim. Um ponto que a gente precisa trazer para essas mulheres é que não é que você está tomando multivitamínico que você não precisa se alimentar bem e trazer todos esses pilares importantes do estilo de vida. Perfeito. Porque, Priscila, eu ouço isso muito, já recebi algumas pacientes no consultório tomando 2 tipos de multivitamínico diferentes, porque já, claro, que eu não como tão bem, eu estou... Ou ela dobra a dosagem diária, não sei se você já ouviu, ou ela toma 2 tipos diferentes, porque eu não estou consumindo, não estou conseguindo comer tão bem, não tem uma qualidade de alimentação muito boa. E aí eu dobro a dosagem da vitamina diária. Perfeito. Esse ponto, Cláudia, é essencial. Ele não é um substituto de hábitos alimentares saudáveis. Eles precisam ser... E não vai suprir, Priscila. Ele não vai segurar. Não vai. Mesmo porque a longo prazo, né, Cláudia? A longo prazo você não vai conseguir sustentar esse suplemento. Então, é necessário sim, né, que essa gestante, essa tentante ou depois na amamentação, ela receba uma orientação, né, tenha hábitos saudáveis que sejam estimulados para que perdurem ao longo da vida dela, porque vai ser a qualidade nutricional, como você falou, o autocuidado. Então, hábitos saudáveis, exercícios, tudo isso precisa ser estimulado e a alimentação é um pilar muito importante dentro deste momento. Então, receber uma orientação, muitas vezes mudar o seu hábito se faz necessário. Porque, Priscila, a composição do multivitamínico, do Materna, a gente precisa suprir algumas exigências de percentual diário de suplementação. Isso aí. A gente não pode alcançar o 100% de todas as vitaminas de recomendação diária. Não. Isso é uma coisa muito importante. Como é que a gente chega nesse ideal de composição de cada vitamina? Porque aí a gente consegue embasar de que, independente do multivitamínico, que ele está lá para incrementar as demandas que estão sendo aumentadas e não substituir uma alimentação. Como é que a gente chega nessa composição? Ele é um suplemento, é um complemento da alimentação da mulher naquele momento. Então, existe sim, até pelas questões de legislação, uma quantidade mínima e máxima de cada nutriente que a gente precisa incluir e pode incluir para atender essas necessidades nutricionais. Só para você ter uma ideia, uma cápsula do Materna supre em torno de 90% dessas necessidades nutricionais da mulher. Mas ainda assim existe a necessidade, porque também exagerar, ultrapassar esse limite máximo permitido pode trazer também riscos nutricionais. Então não é uma matemática simples, é importante as mulheres, né, principalmente que estão nos acompanhando, seguirem uma orientação do seu médico de confiança, da nutricionista que acompanha, para não cometer esse tipo de erro que você mencionou agora, de duplicar a dose, né, de forma, né, aí sem um acompanhamento por conta própria, porque isso também tem um risco nutricional, né? Legal. Então, o multivitamínico, ele complementa o hábito alimentar. Perfeito. Ele complementa. Então, e vai ter nutriente que provavelmente a gente vai ter falha no dia a dia, que é importante para a gestação. Então, a gente está lá para suprir e corrigir. É isso mesmo. Porque as mulheres, por exemplo, as principais fontes de ferro, vegetais verdes escuros, carnes, por mais que a mulher consuma, nem sempre ela consegue consumir a quantidade ideal. Porque mulher a já demanda tem é aumentada. Isso, a demanda é aumentada. Então, você tem uma limitação, a sua capacidade gástrica, mesmo porque também você não pode comer demais, porque senão a mulher vai acabar ganhando um peso inadequado, aí vai ter outros riscos de hipertensão na gestação, de diabetes gestacional. Então, ela precisa garantir, através da alimentação saudável, uma boa porção e o suplemento, ele complementa essa necessidade nutricional diária e esse incremento que existe por conta do feto, do bebê. E falando em ganho de peso, há muito um mito sobre o consumo de multivitamínico na gestação e o aumento de apetite, né, Priscila? Isso. Aliás, durante o primeiro trimestre inteiro, não existe um incremento calórico. Não. Por exemplo, a mulher começa a ter incremento calórico a partir do segundo trimestre, onde aí sim, né, o bebê vai começar a se desenvolver mais, vai ganhar peso. E, infelizmente, na nossa cultura, a partir do momento que a mulher, né, engravida, existe uma tendência
tendência de que estimularem a ela a consumir uma quantidade maior, né? Quantas vezes a gente já não ouviu, né? Não, agora você tem que comer por 2. Então, é até para que a gente equilibre isso, para que ela ganhe o peso de forma adequada, não tenha riscos de eclâmpsia, de pré-eclâmpsia, que é a hipertensão, que tem risco, né, de vida mesmo para ela e para o bebê, não desenvolva diabetes gestacional, como eu mencionei, e principalmente, né, os suplementos não têm calorias, porque é o que as Vitaminas mulheres... minerais não engordam, Exato, né? não tem esse incremento Não abre o apetite, calórico, né? não. As calorias a mais que ela vai ingerir, né, Cláudia, vão Aham. vir dos alimentos. O Então suplemento... pode ficar tranquila, né? Isso, bem tranquilas, porque ele não tenha um valor agregado calórico ali. O suplemento ele vai de fato suplementar essas vitaminas e corrigir essas deficiências nutricionais do nosso dia a dia, né? Isso. E não vai aumentar. E uma coisa que a Priscila falou é de suma importância, né? O primeiro trimestre ele tem um objetivo muito maior de formação e fechamento do túbulo neural, Isso. a formação dos principais órgãos do bebê, né? Perfeito. Tanto é que o que encerra o primeiro trimestre é a realização do primeiro morfológico, e o feto no primeiro morfológico pesa em torno de 70 gramas, Isso. né? Então, assim, o gasto metabólico no primeiro trimestre ele é baixo, mas a demanda nutricional de nutriente é elevado. extremamente alta. Isso. Por isso que precisa entrar com pilar, e estamos aqui levantando e atualizando a importância de todo o multivitamínico, de incrementos multi de vitaminas minerais, não só o aliado ao ácido fólico. Isso. Aliás, existem até, né, algumas atitudes, né, algumas estratégias governamentais, por exemplo, alguns produtos, alguns alimentos foram suplementados com ácido fólico, né? Fubá, farinhas, até para ser uma estratégia. Por quê? Porque a população, no geral, ela já tem deficiência deste nutriente. E aí a mulher, nesse momento, né, acaba se tornando mais vulnerável, porque ela tem essa adição. Então, no início da gestação é fundamental. Por isso, se possível, se eu puder deixar uma mensagem em termos de suplementação, pensarmos em suplementar o quanto mais precoce. Se possível, antes da gestação, né, no mínimo 3 meses antes, fazer um planejamento, né, com o seu médico, com, né, o seu obstetra, começar o quanto antes para que justamente esses prejuízos sejam minimizados. Priscila, tem um melhor horário para tomar multivitamínico? Tem algum benefício de estômago cheio, jejum, com relação a você já tomar vitaminas e minerais todas juntas? Perfeito. De uma maneira geral, os multivitamínicos são estimulados a serem consumidos próximo das grandes refeições, para você conseguir ter uma absorção melhor desses nutrientes, ou seja, um aproveitamento. Porque não é só consumir o nutriente, é garantir que você vai conseguir extrair dele os nutrientes e você vai absorver e vai aproveitar, e ele vai ter o benefício que você realmente espera. E alguma preocupação de consumir, porque tem mulheres que perguntam, Cláudia, tem algum problema consumir ele junto com leite, consumir ele junto com a refeição? Não. Os nutrientes, eles já vêm, Cláudia, numa forma que a gente chama, né? Ali, ativo, eles são, por exemplo, para não terem competição entre eles, então a forma que eles são inseridos, né, na parte aí, falando da parte tecnológica do produto, ele permite que você consuma junto com a refeição sem ter qualquer prejuízo nessa absorção, porque ele já vem em forma, né, a forma ativa, por exemplo, do metilfolato, o ferro com o cálcio não vai ter uma competição entre eles, vão ser garantidos essa absorção, então a tecnologia permite isso. Então vamos deixar de regra sempre próximo. Perfeito. A alguma grande refeição. Café da manhã, almoço ou jantar. Perfeito, isso. É melhor ela escolher uma, porque aí ela toma todos os dias junto, né? Cria um hábito, não esquece do multivitamínico, então já incorpora na sua rotina. Bacana. E Priscila, as mulheres, as gestantes que têm alguma intercorrência, alguma restrição, alguma condição específica, a gente falou sobre o ômega vegano, né? Então, mulheres vegetarianas poderiam fazer uso desse multivitamínico. Agora, com relação à intolerância à lactose, como é que funciona a composição do Materna? Perfeito. Ele não tem nenhuma restrição, né, à lactose, as mulheres que são intolerantes ou ao glúten, né? A única coisa que nos ingredientes, as pessoas que têm algum tipo de alergia à soja, ele pode conter traços, e isso vem no rótulo, tá? Mas tirando isso, que é muito raro acontecer dentro da população, ele não tem nenhum tipo de limitação. Ele é permitido, né, inclusive para intolerantes ou para quem tem restrição ao glúten, de uma maneira geral. Bacana. Tá? Seguro
seguro, né? Seguro, totalmente seguro. A gente sempre procura, dentro dos nossos pilares, além de inovação, é trazer essa segurança e eficácia dos produtos também. Isso se estende à linha dos multivitamínicos. E a gente que recebe a Nestlé na clínica há tantos anos, a gente vê o quanto vocês vão... A gente até leva um tempo para conseguir se atualizar de tanto que vocês vão reformulando os produtos. Sim. Né? Então, eu acho que também entra nesse contexto junto com o Materna, né? Perfeito, Cláudia. O que a gente vai tendo de novidade, de estudos, ele vai se modulando a isso. Ao longo dos anos... Já modulou muito, né? Já modulou, Nossa, já melhorou bastante. Pensar uns anos atrás. Isso. O tradicional multivitamínico que nós tínhamos, vitaminas e minerais, ele sempre teve uma base que a gente chamava, que é uma tecnologia de tripla liberação de nutrientes. Né? Então, ele é usado hoje, que é o multivitamínico, é vitaminas e minerais sem o DHA. Ele é muito usado para pacientes que fizeram redução do estômago, bariátrica, porque em um único comprimido, aí é um comprimido, não é uma cápsula. Ele contém cálcio e ele é liberado em estágios diferentes. Começa a liberar alguns nutrientes no estômago, depois na parte superior do intestino e depois na parte final, para você ter a correta absorção de nutrientes. Então, Materna, vitaminas e minerais, que faz parte, né, da família Materna, dos nossos produtos, que são vários hoje, ele foi o primeiro. Hoje, nós atualizamos, o nosso carro-chefe é o multivitamínico com o DHA, porque ele passou a ser um nutriente, né, recomendado, mas a gente tem também, por exemplo, Cláudia, o DHA isolado, somente ele, em cápsula, porque nesse produto que é em comprimido, que eu não tenho o DHA incorporado, eu consigo adicionar a necessidade. Nós lançamos também o Fibras, o Materna Fibras, porque a gente sabe que, principalmente no final da gestação, com o crescimento do bebê, ele comprime órgãos internos e o intestino é um deles. Então, a mulher tem a tendência a ter muita constipação, o intestino preso no final da gestação. Então, para ajudar ela no suporte de fibras, a gente tem o sachê, que dilui em água ou em algum líquido, e ela consegue também aumentar a ingestão de fibras dela, ajudando a reduzir a constipação. Então, ao longo dos anos, você que nos conhece, a família cresceu. O mais recente, Cláudia, é o Materna Optilac. Não, que é uma revolução. Nunca tinha ouvido falar na vida sobre... Aliás, se você me permite, então, falar um pouquinho dele, né? Não, vamos falar. Ele é um probiótico, né, utilizado no momento, no estágio de lactação, onde a mulher está amamentando. E existe, você sabe, um risco, em torno de 30% a 40% das mulheres acabam tendo um risco de desenvolver a mastite, que é uma inflamação nas mamas, que pode acontecer neste momento, e isso pode fazer com que ela acabe, inclusive, né, interrompendo o aleitamento materno de forma precoce, que é o que nós não desejamos, né? Então, a Nestlé estimula muito o aleitamento materno. Então, o Optilac, ele é um probiótico, né? A cepa é o L-fermento, e ele é indicado para prevenção e o tratamento da mastite lactacional. Então, a partir do momento que a mulher, né, ela se tornou aí, né, a lactante, o bebê nasceu, os cuidados continuam. Então, não só para ela precisa continuar consumindo multivitamínico com DHA, mas ela tem a oportunidade agora de consumir um probiótico para reduzir o risco da mastite. E eu achei muito bacana, porque aí a gente fala dele na prevenção da mastite, né? Sim. A gente, claro, utiliza-se no tratamento, mas o tratamento já houve a inflamação, já houve a dor. Isso. Né? Então, esse é o perfil e que nem sempre a gente consegue no Brasil ter tantas estratégias para a prevenção. E essa é uma delas. É algo muito inovador, não existe nenhum outro probiótico no mercado com esta finalidade, né, que traz segurança para a mulher, para a lactante nesse momento, né, a mulher que amamenta. Então, e com o benefício comprovado, Cláudia, de prevenção à mastite mesmo. Então, bem seguro, é uma única cápsula por dia, também pode ser consumido aí próximo das refeições, e o aproveitamento dele aí traz este benefício, reduzindo o risco da mastite. Ótimo. E a mulher continuaria com o Materna DHA? Perfeito, continuaria. Durante a amamentação, enquanto estiver amamentando? Isso. Qual que é a sugestão, a indicação? Aliás, essa é algo que é muitas vezes negligenciado, porque depois que as mulheres acabam tendo filho, dificilmente elas fazem aquelas consultas regulares com o obstetra ou ginecologista. O profissional que elas passam mais a encontrar depois é o pediatra, né? Porque no primeiro ano de vida o bebê vai no pediatra uma vez por mês.
Então, nem sempre a mulher recebe as orientações que ela deveria no período onde ela está amamentando. Porque aí, assim, a demanda nutricional é muito alta para produzir o leite humano, né? Então, essas demandas continuam. E ela precisa continuar fornecendo DHA para o bebê. Nesse momento, não mais pela placenta, agora pelo leite materno. E se ela não consome os alimentos fontes, ela precisa complementar. E como a gente viu, mesmo que ela consuma, a quantidade não vai ser ideal. Então, sim, hoje a recomendação que nós temos é a extensão desta suplementação durante o momento de amamentação. E eu sempre falo para elas que, assim, quem nunca passou por isso, acho que não tem uma ideia do que é um puerpério, do que é uma... os primeiros 40, 60, 90 dias são bem desafiadores, né? Não só pela demanda do bebê, mas por privação de sono, né? E todo aquele combo, né? Do nascimento da criança ali no... E a nossa adaptação também, né? Com a criança. É uma nova realidade. É uma nova realidade. E eu falo, gente, é tão difícil a gente conseguir suprir todas as demandas nesse período, que enquanto vocês estão amamentando, não é nenhum tipo de luxo a gente sim manter o multivitamínico. Pode manter, não é exagero manter, porque é muito difícil até no nosso dia a dia a gente conseguir ter uma organização boa de rotina até na própria alimentação. Com certeza, eu vou até falar pela minha experiência própria, né? Quando meu filho nasceu, muitas vezes você não tem um momento para você sentar e fazer uma refeição. Às vezes você está tão cansada, como você mencionou, pela privação de sono, que às vezes no momento em que você teria para você se alimentar, mas você está tão cansado, o bebê tirou um cochilo, você acaba tirando um cochilo junto com ele. E aí a sua alimentação... Eu como ou eu durmo? É isso. E às vezes você começou... Quantas vezes, Cláudia, eu comecei a me alimentar e aí ele chorou, então aí você vai parar para você amamentar. Então, a alimentação nesse momento, ela acaba virando secundária. As prioridades são outras. Então, sim, é importante estender até para que você garanta. E mesmo porque existem alterações hormonais que fazem você ter alteração de cabelo, de pele. Então, existem nutrientes aí que são importantes para minimizar também esse aspecto que a mulher começa a ter de mudança, né? Então, o suplemento vai garantir que ela, né, minimize também esse impacto que ela vai ter por conta da redução aí, da queda de hormônios que acontece na lactação. E pensando nesse formato da mulher do século XXI, que anda engravidando, que é uma mulher acima dos 35 anos, que tem o risco aumentado para todas as intercorrências da gestação, né? Incluindo pré-eclâmpsia, diabetes. A gente sabe o papel das vitaminas, né? Dos multivitamínicos também nessa prevenção do risco de intercorrência, né, Priscila? Sim, com certeza. Aliás, no momento ali, por exemplo, da gestação, quando você suplementa, você diminui o risco, por exemplo, do bebê nascer com baixo peso, né? Então, de você ter intercorrências no parto prematuro para essa mulher. Então, sim, como você falou, é algo... nesse momento que é simples você resolver com um suplemento, mas de extrema importância, principalmente porque cada vez mais as mulheres estão, né, priorizando muitas vezes, se estabelecendo uma carreira para depois se tornarem mães. Então, essa gravidez que hoje é muito comum acontecer um pouco mais tarde, esses cuidados ainda se tornam mais necessários, mais importantes, né? E a mulher está bem informada. Hoje a informação, ela é um divisor de águas, ela faz toda a diferença para a saúde dessa mulher e desse bebê também. E um exemplo clássico que a gente tem no consultório são bebês com restrição de crescimento. Muitas vezes a gente pensa que essa mulher ela precisa engordar mais, comer mais caloria, mas muitas vezes isso tudo já está acontecendo, mas ela tem deficiências nutricionais tão significativas que isso está impactando no crescimento do bebê. Isso mesmo. Então, assim, é um pilar, gente, é uma coisa que, ao mesmo tempo, é tão simples de solucionar, né? Por isso que a gente está trazendo aqui tanta informação. E a consequência que isso pode ser gerado em nível dessa mulher estar desnutrida de nutriente. Sim. E a gestação é uma fase de programação metabólica, né? Priscila? Acabou a gestação, acabou as possibilidades. Sim. Né? Olha a responsabilidade
que essa mulher tem. E é bom trazer essa responsabilidade, né, Priscila? Porque isso é informação. Perfeito. De jeito nenhum é para amedrontar, é para deixar vocês... Não, gente, quanto mais vocês souberem a importância do seu papel e do quanto as suas escolhas, os seus suplementos, o seu estilo de vida influencia na sua saúde e, consequente, na saúde do seu bebê. Isso. Né? Então, aliás, parabéns pelo seu podcast, por essas informações, porque levar educação nutricional que ainda, né, hoje a gente já estamos numa fase melhor, mas a nutrição foi por muito tempo, né, ficou secundária. Hoje ela já ganhou um lugar de destaque, as pessoas estão melhores informadas. Então, quanto mais informação, né, a população receber, melhor. Porque aí você acaba... a gente escuta muito falar, né? Quem tem a informação tem o poder. Sim. Isso, né? Então, as pessoas estando orientadas de uma forma correta, você minimiza uma série de riscos com, né, atitudes, estratégias muito simples, como, por exemplo, essa suplementação, Cláudia. E se tem um lado bom das mulheres estarem mais maduras agora com relação à gestação, à maternidade, que elas estão buscando mais informação. Perfeito, né? Concordo. Então, assim, eu estou percebendo que elas têm um papel, um protagonismo da maternidade e da gestação, que eu brinco, tem muita gestante salvando os seus bebês por aí. Sim, né? sim. E isso é bom, isso é importante. Né? Sim, aliás, essa programação metabólica que você falou, hoje vem sendo difundido muito, né? Que, aliás, a gente estimava que começava a partir do momento que a mulher se tornou uma gestante. Hoje não. Hoje a gente sabe que começa antes, já na pré-concepção. A gente chamava de uma janela de oportunidade. Muitos já devem ter ouvido que eram os primeiros 1000 dias, que era da gestação até os 2 anos de idade. Hoje essa janela foi um pouco estendida, já tem um consenso novo que fala dos 2.200 dias, que é da pré-concepção, desses 3 meses antes, até os 5 anos de idade, onde o bebê, e aí nesse caso já vai ser a criança, né? Ele já quase que formou o cérebro por completo. Até os 5 anos, a criança tem o cérebro já instituído em 90%. Então, nesse período, se ela fez uma nutrição, investiu na nutrição do seu filho de forma adequada, ela possibilita o que a gente chama do potencial máximo de desenvolvimento do cérebro. E aí isso reflete na vida dele como um todo, porque depois que você instituiu, né, um cérebro saudável, né, nutrido adequadamente, isso vai refletir depois no futuro, não só na parte de habilidades motoras que o bebê vai ter ali, mas também depois de aprendizagem, né, do seu desenvolvimento cognitivo. Então, ele se torna um adulto, né, em termos produtivo, muito mais produtivo também. Então, é um investimento a longo prazo, a nutrição hoje. Se a massa cerebral depende do DHA, isso. Então ele depende de suplementação. Ponto. Perfeito. Perfeito. Assunto encerrado. Isso. Né? Eu acho que a gente não pode pensar de que a gente vá suprir isso tudo, não. de fato, pelo consumo de peixes e tudo mais. Gente, não vai. Não vai. Isso então, é um fato. Trazendo essa importância. Porque aí, gente, é um desenvolvimento cognitivo. É uma criança que vai conseguir se desenvolver muito melhor. Ela vai ter um máximo de desenvolvimento. Então, isso vai ser, assim, brilhante para a vida dela como um todo. E hoje em dia a gente tem uma avalanche do inverso, né? De crianças com problemas de neurodesenvolvimento, muito, né, Priscila? Muito, porque a nutrição foi negligenciada por muito tempo. Então, hoje a gente tem, né, infelizmente, a nutrição, a gente enxerga isso nas crianças que não têm ali, né, o seu bom desempenho escolar, muitas vezes, porque eles não foram, né, alimentados de forma correta, nutridos de forma correta. A gente observa que quando a gente faz estudo, principalmente de crianças até 5 anos de idade, metade tem risco de anemia ou já apresenta alguma anemia. Então, a anemia traz, né, a criança fica desmotivada, ela fica sem energia, ela tem, né, apática. Então, isso é muito ruim, porque nem sempre a oferta de alimento está sendo correta. Muitas vezes a família alimenta, porém, a escolha desses alimentos é que não está adequada. Quando você faz estudo, tem crianças que não consomem fruta no dia a dia. Às vezes, quando consomem 2 vezes na semana, que são fontes importantes de vitaminas e minerais. Eles estão recebendo alimento, mas a qualidade desse alimento está realmente deixando muito a desejar. Então, é um processo, a nutrição, ela precisa cada vez mais receber, né, uma atenção especial e as pessoas estarem conscientes de que ela faz toda a diferença, isso ao longo da vida.
E tem uma parte da maternidade que a gente não controla, né? Sim. Grande parte, né? A gente não controla nada, né? Sim. Mas tem um lado que é completa responsabilidade. Perfeito. Então, eu acho que a gente está trazendo aqui, falando sobre multivitamínicos, estamos falando sobre materna, sobre a sua composição, benefícios, e olha o tanto de consequências que a gente já trouxe. Né? Então, aqui a gente está falando de um casal, de uma mulher que está se preparando para uma gestação que ela, de fato, não sabe se vai levar 3 meses, 6 meses, Isso. 1 ano. Isso. E a gente está falando sobre a consequência disso até 5 anos A de longo idade prazo. a longo prazo. Isso mesmo. Hoje... Então, não dá mais para a gente pensar nos 9 meses, gente. Isso é completamente ultrapassado. Não. Deu, né, Priscila? Deu. Eu acho Deu, que cada né? vez mais. E a gente se empoderar desta responsabilidade. Então, a gente precisa ter esta consciência e utilizar essa informação da melhor forma correta. Se eu sei o que eu preciso fazer, se eu sei que é necessário, então sim, né, eu preciso assumir essa responsabilidade, porque eu estou gerando um novo ser, e nutri-lo da melhor forma, sim, é nosso papel, faz parte. E a Nestlé, ela sempre traz bastante estudos e análise dos produtos. E quando a gente fala do materna, Priscila, tem algum dado, né, que vocês tenham colocado a eficácia lá, né, administração do materna? Teve um acompanhamento de grupos de mulheres nesse período? Sim. O que você tem para mostrar? Hoje, contar todos os produtos, quando a gente vai fazer um registro, Cláudia, na Anvisa, porque esses produtos todos trazem, né, o aval, o respaldo da Anvisa, que tem critérios extremamente rigorosos, você precisa trazer comprovação, estudo científico de eficácia e de que aquele benefício que você está atribuindo àquele produto, ele existe. Vou dar um exemplo do probiótico, que é algo muito novo. Então, o probiótico é uma cepa que, primeiro, ela precisa ter estabilidade, porque o probiótico é um micro-organismo vivo. Então, ele precisa chegar vivo ao intestino. Então, ele precisa ter, por exemplo, resistência ao ácido do estômago, às enzimas digestivas. Ele precisa sobreviver, para que assim ele consiga ter o benefício que nós estamos atribuindo a ele. Então, primeiro, a cepa tem que ser segura, precisa ter esta estabilidade e também precisa ter a comprovação. E aí o estudo mostra. Então, nós levamos para a Anvisa uma série de estudos com mulheres gestantes e também já no estágio de lactação, que é o caso, né? A gente teve o registro do produto a partir do nascimento, é para utilizar na lactação. Então, levamos esses estudos que comprovaram este benefício para que aí sim a gente pudesse, então, comercializar com este benefício atribuído, porque a gente garante que aquela quantidade vai chegar viva e que ela vai conseguir. E aí, se você me permitir, é até um alerta para quem está nos acompanhando, para tomar cuidado também com os produtos manipulados. Que não que eles não tenham segurança, mas quando eu uso um produto manipulado, se eu não tiver a certeza da origem daquela cepa, pode ser que eu não esteja ingerindo a cepa certa, na quantidade certa, e isso acabe não trazendo o benefício esperado. Muitas vezes pode trazer até um risco para a saúde. E aqui a gente está falando de probiótico, mas aqui a gente pode falar de que se a gente manda manipular e erra a dosagem, ou eles na hora de manipular também erram, sim, a gente tem muitos casos aí. Sim, eu já peguei na clínica, também isso, muitos casos. Então é um alerta mesmo, eu acho isso também importante. Mas em relação aos estudos, tudo que a gente coloca, por exemplo, para eu colocar o DHA, eu tive que mostrar que ele faz diferença para realmente o crescimento do cérebro do bebê, o ácido fólico na forma de metilfolato, todos os estudos mostram que ele melhora a absorção e que aí eu tenho, né, um menor risco da má formação do tubo neural. Então, todos esses estudos foram levados para a Anvisa para que a gente pudesse ter o registro adequado. Né? É um processo. Aliás, só para você ter uma ideia, que acho que as pessoas não têm, toda vez que a gente manifesta o interesse de registrar um novo produto, esse processo leva em torno de 2 anos. Para que a gente leve o produto na Anvisa, para que a gente leve os estudos. Muitas vezes eles questionam, então aí a gente tem um tempo para responder. Então, até o produto ir, né, ser lançado, leva em torno de 2 anos, Cláudia. E o Materna tem fácil acesso no Brasil todo? Ele é facilmente encontrado? Hoje, em todas as grandes redes, né, de farmácias, nós temos o produto bem abastecido, temos um canal próprio, né, um site de vendas próprio da Nestlé também,
né, que as mães podem encontrar caso em alguma região um pouco mais, né, distante, mais periférica, pode ser que exista algum tipo de dificuldade. E aí, nesses casos, a Nestlé trouxe uma solução, que é a lojinha Baby and Me, que tem todos os produtos e aí eles mandam para todo o Brasil também. Então, facilitou bastante, né, o acesso. A família materna toda? Toda, a família materna toda, desde o materna vitaminas e minerais, que é aquele que é usado, né, com a tripla camada, para gestantes que tenham deficiência de cálcio, porque ele é um comprimido, ele é o único que tem cálcio dentro da nossa linha. O multivitamínico com o DHA, o Materna Fibras e agora o Materna Optilac. Então, todos eles hoje já estão, né, disponibilizados nos pontos de venda de todo o Brasil. E as gestantes que, enfim, ficam ainda com alguma dúvida, alguma questão, tem um canal para que elas possam tirar as dúvidas com relação aos produtos, a família materna? Dentro da lojinha Baby and Me, tem toda a descrição do produto, a indicação, né, qual é a dose diária, lá tem a informação nutricional, então não é só um canal ali de venda. Então, ali você consegue pesquisar e receber informações maiores sobre aquele produto também. Ótimo, maravilha. Priscila, eu queria que você deixasse um recadinho, né, sobre você vive isso, né? Você respira vitaminas, minerais e composição de maneira científica, estando lá dentro da Nestlé, né, à frente do Materna. Então, eu queria que você deixasse aqui um recadinho para essas mulheres, né, concluindo um pouquinho de tudo que a gente falou, né, para que a gente possa cada vez mais respaldar, né, o papel desses nutrientes de tamanha importância, né? Sim. E que elas se sintam seguras também nessa suplementação, Sim. nessa escolha desse suplemento, Sim. né, Pri? Perfeito, eu que agradeço, assim, é uma oportunidade muito boa falar de nutrição, o quanto a nutrição, né, nos últimos anos ganhou destaque, ganhou seu protagonismo, então eu fico extremamente feliz de poder contribuir e trazer, né, essa segurança para o público que está nos ouvindo hoje, né, para que as mulheres façam escolhas conscientes, para que principalmente, né, Cláudia, busquem um profissional da sua confiança, porque tudo que a gente falou aqui não substitui, toda a orientação, do ginecologista, do obstetra, da nutricionista da sua confiança. Fazer um bom pré-natal é essencial para a gente reduzir todos esses riscos que nós mencionamos aqui, né? Então, se eu puder deixar um recadinho para todas vocês que estão nos acompanhando, para as famílias, porque talvez tenham também, né, os pais aí, né, que estão, realmente busquem informação, se atualizem e realmente façam escolhas assertivas de nutrição para minimizar riscos para você, para sua família e para o seu bebê também. E eu fico muito feliz quando eu vejo que a família materna está crescendo, porque como eu convivo com gestante, como uma ex-gestante, é muito bom. E quando a gente engravida, a gente quer produtos específicos para a maternidade. Sim. Né? A gente quer até personal específico que cuide de gestante, a gente quer que Isso, todo mundo, né, goste e tenha especialidade. Então, entender que vocês estão parando para crescer a família, que vocês estão vendo de que há uma necessidade muito grande para esse público, Sim. Né? De que temos cada vez mais produtos para incentivar nesse período. Sim. E que o comportamento da mulher, Priscila, até como incentivo mesmo para a família materna, as mulheres elas querem ter esse acolhimento. Isso. Elas querem saber o que mais elas podem fazer. Né? Então, por exemplo, vocês criaram um nicho de uma cepa que previne a mastite. Ninguém pensou em parar para falar sobre isso ou que seria possível a prevenção. Perfeito. Então, assim, esse crescimento dessa família, eu acho que traz demais, muito acolhimento para todas as mulheres que estão nesse período, principalmente mães de primeira viagem, que a gente fica, de fato, muito confuso e muito Sim. perdido sobre o que fazer. Você né? traduziu perfeitamente. Esse é o principal objetivo, o principal pilar, né, da linha materna em relação a essa jornada, né, aí da gestação. Foi exatamente pensando nisso, porque já existem tantas dúvidas, né, Cláudia, nesse momento, tantas inseguranças que a mulher tem. É um período que você escuta as pessoas trazendo muitos palpites, muitas informações. Então, você precisa filtrar aquilo. Então, ter produtos de confiança, que você sabe que existe ali por trás, toda uma ciência envolvida e realmente benefícios atribuídos, com comprovação científica,
é o objetivo da nossa linha para trazer, nesse momento, muito mais segurança para essa família. E esclarecer essas dúvidas e apoiar também, né, Cláudia, os profissionais da saúde. Porque quem é prescritor, você, né, como nutricionista, os pediatras, os obstetras, quando você prescreve um produto, você quer ter segurança. Porque é você que está fazendo aquela decisão, aquela escolha por aquele produto. Então, também trazer, né, nesta relação, segurança para os profissionais da saúde. E vocês trazem, viu, Isso, Priscila? obrigada. Eu agradeço obrigada. muito pela família estar crescendo. Tenho muito orgulho, visto muito a camisa mesmo da nutrição nesse período. Eu não consigo pensar numa mulher que está pensando em engravidar e não está fazendo um acompanhamento com o nutricionista. Sim. Né? A gente precisa incluir a nutrição e todos os profissionais junto ao ginecologista obstetra para esse pré-natal. E óbvio que o multivitamínico se faz necessário nesse momento. Trouxemos aqui muitas justificativas. Acho que ninguém aqui está saindo agora com dúvida de que sim, vale a pena a gente investir em multivitamínico, que a gente tem uma terna aí para suprir essas demandas. Que bom. Eu fico muito feliz, saio aqui, né, com uma sensação de ter trazido algo de útil para as pessoas. Também tenho muito orgulho desse trabalho, né, de trabalhar numa empresa que tem uma responsabilidade, né, e tem também aí um respeito pelo consumidor e está sempre buscando, né, trazer ciência e inovação. Então, eu fico muito feliz e agradeço por essa oportunidade incrível, Cláudia. Obrigada. Obrigada a você. Priscila, eu vou pedir só para você repetir o site para as pessoas terem informações sobre os produtos, a compra. E se você quiser deixar as redes sociais também. Perfeito. Então, todo mundo encontra. A gente tem, né, os produtos na lojinha, chama Lojinha Baby and Me, como se fosse em inglês. Ok. And Me, né? E também, né, a gente tem o Instagram da Nestlé, tem um Instagram para profissionais, que é um Instagram do Baby and Me, né? Desculpa, para profissionais não, esse é para família como um todo, Legal. né? Então, Nestlé Baby and Me e Nestlé para especialistas. Esse Instagram é apenas para, né, profissionais. Isso. E aí ali você consegue ter link para acessar o nosso site, né, do nestleparaespecialistas.com.br, onde ali você vai ter informações científicas, além, né, de acesso aos produtos também, mas aí para profissionais. Porque, na verdade, a gente precisa ir se atualizando mesmo, viu, Priscila? Muito. Vocês têm um papel muito importante para nós. A nutrição, ela evolui muito constantemente. Rápido. Isso. Então, para a gente rápido. Acompanhar, é uma forma também bom. que a gente encontrou de prestar um serviço aos profissionais da saúde. Priscila, muito obrigada pela sua participação no Nutrição em Cast. Volte mais vezes. É um prazer falar e conversar sobre multivitamínicos. Tá? Obrigada. E por toda essa família aí. Vamos trazer uma nova família aqui para a gente conversar. Cláudia, eu que agradeço. Foi um prazer, né? Obrigada. Uma honra ter uma colega, né? Tendo uma plataforma tão bem sucedida e com uma responsabilidade tão grande para a população. Então, parabéns, eu que agradeço. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. E obrigada a você por ter ficado com a gente durante todo esse período. Acho que a gente conseguiu destrinchar e entender e passar para você a importância de multivitamínicos na gestação. Uma materna está aí, de fácil acesso. Olha quantos nutrientes importantes, desde o preparo da sua gestação até a lactação, até a formação desse bebê, né? Esse novo ser humano. Então, esteja conosco. As dúvidas que você tiver, vai mandando. A gente vai mandando para o pessoal da Nestlé. Eu tento também auxiliar. Então, deixa as suas dúvidas aqui. Quero agradecer a LB Filmes pela estrutura do nosso estúdio nessa 4ª temporada. Me siga também nas nossas redes sociais do Nutrição em Cast, o meu pessoal. Fico por aqui e até a próxima.